Ô, ministro. Doutor Rodrigo, bom dia, meu caro. Tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo. A rigor, nós estamos entrando aqui no Instagram da ABMT 1 minuto antes do horário previamente ajustado. Esses primeiros minutos também, de qualquer forma, são bons para que dê tempo do pessoal ir se conectando, né? Pois é, eu dizia, Rodrigo, que como juiz de primeiro grau, eu fui durante 13 anos, você hoje está aí à frente dessa trincheira importante. Nós sabemos os efeitos da revelia, a importância de se atender o pregão no horário, não é? E acho que nós levamos essa lição para a vida. E eu aprendi que pontualidade é chegar antes da hora. Por isso eu estou aqui a postos, à disposição, com muita alegria. Eu desconfio que, como essa é a... Aliás, é bom deixar claro, né? Essa é a primeira transmissão no Instagram da ABMT. É bem provável que haja colegas que não saibam desse canal ainda. Eu, inclusive, temo, porque já fiz algumas lives antes, que alguns estejam se dirigindo ao meu Instagram particular, cogitando que ali fosse feita essa transmissão. Infelizmente, não é. Se houver alguns colegas e certamente haverá, que percam essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, de qualquer forma, eu salvarei tanto, obviamente, no canal do YouTube da ABMT, quanto particularmente no meu. Já lhe peço a licença para o uso da imagem, ministro Douglas. Salvarei nos dois canais essa conversa nossa. O pessoal pode consultar depois, de toda sorte, né? Bom, mas como a gente acaba de dizer, é a primeira transmissão no Instagram da ABMT. Nós temos a honra de que seja feita essa transmissão com o ministro Douglas, que, para nosso privilégio, é associado da ABMT. Muito rapidamente, ministro, me permita que eu não vou ler currículos aqui, porque não acho que é o caso, mas talvez seja conveniente mencionar, por óbvio. O ministro é meu conterrâneo, diga-se de passagem, é de Goiânia, embora tenha feito a maior parte da carreira no Distrito Federal, assim digo, porque, salvo engano, atuou também na 15ª região, né? Foi dirigente associativo, integrou o Conselho Nacional de Justiça. Eu acredito que já deva ter aí uns 6, 7 anos que esteja no Tribunal Superior do Trabalho, né? Por aí? Mais ou menos certo? Exatamente, 6 anos, pouco mais de 6 anos. Então, temos muita estrada pela frente no TST, então, ainda. Ministro, eu vou começar falando... Eu tenho muitos amigos juízes, obviamente, tenho a honra de ter alguns poucos, inclusive, o enquadro dentre eles, ministros, inclusive, no TST, mas tenho muitos amigos advogados também, né, que enfrentam problemas, alguns similares, alguns distintos de nós, da magistratura, nesse momento de pandemia. E alguns desses advogados têm participado de sessões virtuais no Tribunal Superior do Trabalho. E, ao contrário do que a maior parte deles cogitava, pelo menos os que falam comigo, ministro, têm gostado de atuar virtualmente, né? Ter atuação telepresencial nessas sessões do TST. E, inclusive, me trouxeram um argumento que me pareceu muito razoável, de que, uma vez superado esse período da pandemia, que o TST poderia, pelo menos, cogitar de manter essas audiências virtuais, possibilitar a manifestação oral dos advogados, né, a sustentação oral, virtualmente, porque, afinal de contas, o Brasil é um continente, o sujeito ter que se deslocar de Porto Alegre, de Manaus, de São Luís, enfim, até Brasília, despendendo tempo e recurso para fazer uma sustentação oral. Se ele mesmo tem as condições de fazê-lo virtualmente, talvez isso pudesse ser implementado a bem de toda a advocacia, a rigor. Os advogados menos afortunados também ganhariam muito com isso, né? Não precisariam ir a Brasília e tal. Existe alguma cogitação de que nós pudéssemos aproveitarmos dessa experiência para implementar, tirar disso algo positivo nesse sentido, por exemplo? Doutor Rodrigo, antes de mais nada, eu quero cumprimentá-lo, agradecer o convite honroso para participar deste bate-papo aqui num espaço privilegiado da nossa
Academia Brasileira dos Magistrados Trabalhistas. Eu cumprimento o nosso presidente, Otávio Calvé, que vejo que nos acompanha, e digo que para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder compartilhar aqui algumas impressões a respeito de temas diversos do mundo do direito material e processual do trabalho. Eu costumo brincar que nós, da Justiça do Trabalho, seguramente não morreremos de tédio, e espero também que não do coronavírus. A nossa área de atuação profissional tem recebido o impacto já há alguns anos de uma série de normas jurídicas, de decisões do Supremo Tribunal Federal, e isso nos estimula bastante a tentar construir os caminhos aí que são necessários para a resolução das muitas disputas que estão sendo sempre travadas entre trabalhadores e empregadores. Essa sua primeira observação é uma observação muito interessante que me remete ao período em que estive lá no CNJ, 2005 a 2007, quando se discutiu a implantação de um sistema eletrônico voltado à tramitação das ações e recursos no Poder Judiciário. A reação foi muito grande, foi negativa, justamente porque havia o receio de exclusão de um contingente expressivo de profissionais da advocacia que não estavam afeiçoados ao uso das ferramentas tecnológicas, das plataformas, enfim. Por mais que isso possa parecer surpreendente para as novas gerações, a realidade da internet é uma realidade ainda relativamente recente. Quando nós entramos na carreira da magistratura, nós convivíamos com autos físicos, audiências pesadas, presenciais, enfim. Mas há uma frase muito interessante, segundo a qual não há nada mais irrecusável do que uma ideia cujo tempo chegou. E quer me parecer que nós estamos vivendo um momento de que a ideia da virtualização da vida no mundo do direito, no mundo do poder judiciário, é uma ideia irrefreável, é uma ideia que não vai admitir retrocessos. Nós falamos aqui em economia de tempo, economia de recursos, nós falamos em otimização de rotinas, minimização daquele chamado tempo neutro na tramitação de ações e recursos, enfim, são muitas as virtudes que caminham ao lado dessa nova realidade tecnológica forjada a partir da vida em rede, não é? E eu sou sempre um entusiasta das inovações tecnológicas. Embora me considere em alguma medida jurássico, há alguma dificuldade natural de assimilação de algumas das inovações, mas o fato objetivo é que nós somos sempre engajados nesse campo tecnológico e para que todos possam perceber essa nossa empolgação, fizemos a primeira sessão da 5ª turma lá no TST com 198 processos, 95 pedidos de preferência de advogados para sustentação oral para acompanhar os julgamentos. E isso gerou uma certa apreensão inicial, mas vencemos com muita tranquilidade aquela pauta. Os colegas das outras turmas nos acompanharam com alguma apreensão. As pautas estão limitadas a 30, 40 processos e nós estamos colocando o que for possível para, enfim, tornar real esse comando constitucional da brevidade processual. Mas nós falarmos de virtualização do processo é algo extremamente complicado e delicado, não é, doutor Rodrigo? O senhor está aí na primeira instância, sabe que as audiências, sobretudo as audiências de instrução, parecem recomendar a presença, o contato direto pessoal do magistrado com a parte, porque esse contato pessoal permite uma melhor percepção do comportamento dos depoentes, a sua maior segurança, enfim. Isso tudo favorece a percepção do juiz em relação à veracidade das declarações para a própria formação do seu convencimento. Mas há um dado recente, um dado interessante, que mostra que o Brasil é, de fato, um país dos paradoxos. O CPC já vaticinava essa nova realidade e dispôs lá no artigo 236, parágrafo 2º ou 3º, salvo engano, que seria possível a prática de atos processuais por videoconferência ou outros meios de transmissão de imagens e dados em tempo real. Mas o CPC tratou como uma exceção essa possibilidade e faz alusão expressa às circunstâncias em que as partes, as testemunhas ou o advogado residam fora do local onde está sediado o tribunal. Mas, apesar dessa situação de exceção, eu concordo com a sua ponderação. Acho que a virtude da maximização do acesso à justiça é imensa, não é? Nós estamos falando aqui de ausência de necessidade de deslocamento de Manaus, Porto Alegre, São Luís, Fortaleza, Recife, enfim, a Brasília,
O TST é um tribunal, como nós sabemos, assim como o STJ, o TSE, o próprio Supremo Tribunal Federal, tribunais com âmbito de atuação nacional, e essa possibilidade dos atos de sustentação oral, ou mesmo das reuniões para despachar com o ministro pela via eletrônica, por meio de videoconferência, é uma possibilidade fantástica. E por isso, embora no TST ainda não haja qualquer sinalização no sentido de tornar efetiva, permanente essa prática, quer me parecer que nós não estaremos vivenciando retrocessos nesse âmbito. Não quero me alongar muito, mas apenas dizer mais duas coisas. A primeira é que o Superior Tribunal de Justiça foi pioneiro nessa prática. A ministra Fátima Nancy, há algum tempo, disponibilizou audiências com os advogados. E no TST, é o segundo registro, o nosso colega, o ministro Cláudio Brandão, também adotou essa prática. E numa conversa que tivemos, ele se queixava da baixa adesão dos advogados a essa possibilidade das audiências por videoconferência. Quem sabe agora essa adesão se mostre maciça e nós todos ganhemos com essa economia de tempo, de recursos, de deslocamento propiciada pela tecnologia. É verdade. Existe uma resistência natural, né, do ser humano a qualquer novidade, a qualquer mudança, né? Eu vou dar uma aula nesse fim de semana e os alunos que anteriormente tinham aula presencial são, em princípio, muito resistentes a essa aula por videoconferência. E eu tenho certeza, ministro, pelo menos eu quero crer nisso, né, que ao fim e ao cabo eles se surpreenderão com a efetividade que nós podemos ter com esses contatos. Mas os tribunais são muito diferentes, né, ministro? E a gente estava comentando, antes de entrar no ar aqui, por assim dizer, que os advogados que conseguem fazer, como regra, né, que conseguem fazer seus processos subirem ao TST, como regra, são advogados tecnicamente bastante competentes, porque, percentualmente falando, a maior parte dos recursos não logra subir ao Tribunal Superior do Trabalho. De sorte que esses advogados, presumo eu, em sua larga maioria, têm toda a condição de ter acesso aos recursos tecnológicos necessários para participar de eventuais sessões virtuais que o TST implante definitivamente. Em primeira instância, o ministro mesmo trouxe aí algumas questões, a coisa é um pouco diferente, porque o princípio da imediatidade, até, fora algumas dificuldades de ordem prática, né, da impossibilidade, não vou dizer impossibilidade, da dificuldade que nós teremos de detectar a eventual contaminação da prova testemunhal, só para ficar num exemplo, existem vários disso, torna um pouco mais difícil que isso seja feito em primeiro grau, mas eu acho que em segundo grau e nos tribunais, e mesmo em primeiro grau, nós vamos começar certamente a fazer cartas precatórias nos termos previstos, inclusive no CPC, para oitiva de testemunha à distância, etc. Talvez, quem sabe, o CSJT, o CNJ e os órgãos encarregados dos concursos, por exemplo, para juiz do trabalho, já nos permitam, inclusive, nos concursos, nos utilizarmos, em vez de fazer tudo à mão, que é uma coisa velha e jurássica, né? Enfim, uma série de modificações que a tecnologia e a atualidade nos impõem, né? Mas já que o ministro entrou nessa questão das audiências de instrução, o nosso tribunal, como os outros 23 do país, estão regulamentando as audiências de instrução que ocorrerão a partir do dia 25. Pelo menos a regulamentação assim dispõe. E existe alguma resistência entre nós, juízes, por conta de todas essas dificuldades que nós já vislumbramos. E, pelo menos aqui no meu tribunal, tenho a impressão de que nos demais também, está prevalecendo a noção, a ideia, de que a mera alegação, dada a impossibilidade, em muitos casos, de se comprovar isso, a mera alegação de qualquer das partes, de impossibilidade técnica de participar dessas audiências, já imediatamente conduzirá ao seu adiamento sem qualquer penalidade a ser imposta. Eu não sei se isso está na linha da Corregedoria do TST, porque ouvi um trecho de uma live de que participou o senhor corregedor e, aparentemente, se não me engano, existe uma tendência de não aceitar essa noção de ausência de penalidade alguma, caso haja uma mera alegação da parte, especialmente do reclamado, né, de não participar dessas audiências. Como é que o senhor vê essas dificuldades que nós teremos em primeira instância? Eu sei que o senhor está distante disso, mas passou 13 anos lá para a realização dessas audiências de instrução. Porque as de conciliação iniciais eu acho que está bem tranquilo.
Doutor Rodrigo, houve um breve corte na sua intervenção. Eu não acompanhei se foi feito algum questionamento, mas se for para eu comentar esse assunto, eu acho ele extremamente rico e extremamente interessante. Sem prejuízo de posterior embargo de declaração, evidentemente, mas o que eu chamo a atenção é para dificuldades de ordem interna e externa nessa gestão das audiências, sobretudo de instrução, no primeiro grau trabalhista. Veja, recentemente, dia 29 de abril, salvo engano, a revista Exame trouxe notícias importantes sobre uma pesquisa do IBGE, com base naquela pesquisa contínua, a PNAD, mostrando que quase 43 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Praticamente um quinto da população brasileira. Nós convivemos com um país cheio de paradoxos, um país que tem problemas seríssimos de distribuição de renda, de desigualdade social. E, por isso, na Justiça do Trabalho, que eu costumo dizer é um grande juizado social, né, essas dificuldades acabam se fazendo sentir também de forma bastante expressiva. No TST, nós temos um ato normativo, o ato 173, que foi editado no dia 30 de abril, e é um ato conjunto da presidência, da vice e da corregedoria. Esse ato regulamenta toda a forma de funcionamento do tribunal nesse período de pandemia, inclusive cuidando das chamadas sessões telepresenciais. Em um de seus dispositivos está dito que a responsabilidade é do advogado para que possa garantir o seu acesso às sessões telepresenciais. Mas o ato, obviamente, não é insensível à realidade. E há uma previsão de que, por um requerimento fundamentado, é possível que o processo seja deslocado da sessão telepresencial para a sessão presencial, uma sessão futura que será realizada, não se sabe ainda quando, mas é, portanto, essa possibilidade. Quer me parecer que no primeiro grau de jurisdição, o magistrado é o grande condutor do processo. A ele cabe decidir todas essas questões, todos esses incidentes, especialmente levando em consideração a filosofia do CPC de 2015, que é uma filosofia compromissária com a noção de colaboração, que prestigia a noção da decisão de mérito, e nós sabemos que decisões fundadas em presunções, como, por exemplo, a confissão ficta decorrente da ausência da parte a uma audiência, são decisões que, embora válidas, porque consentâneas, compatíveis com a nossa disciplina processual, acabam frustrando, em alguma medida, aquela expectativa de que a decisão se aproxime, na maior medida possível, da realidade da vida, da realidade dos fatos, ainda que possa parecer algo utópico. Mas quer me parecer que o grande protagonista será o juiz da vara, o juiz titular, o juiz que conduz a instrução, e isso, obviamente, com bom senso, com ponderação, com equilíbrio, com razoabilidade. Esperamos que assim seja. Ministro, na sua manifestação inicial, o senhor mencionou uma série de questões de ordem material e processual que nós temos que ter enfrentado. A gente não pode reclamar de tédio, né? Quem lida com direito do trabalho e processo do trabalho, você dorme, vem uma medida provisória, dorme de novo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei nem se essa pergunta que eu vou lhe fazer é a da hora, né? É a última grande questão debatida, mas é recente de toda sorte e nós temos debatido muito a seguinte questão. Na medida provisória 936, isso aí. Na medida provisória 936, foi excluído, pelo menos expressamente, do seu âmbito de aplicação daquelas medidas, né, redução de jornada e de salário ou suspensão do contrato, apenas os empregados públicos. Inclusive, o secretário de Relações do Trabalho deu entrevistas em que ele foi indagado expressamente a respeito da possibilidade de aquelas medidas serem ou não estendidas aos aposentados. E ele respondeu, então, positivamente, mas disse que, a despeito disso, esses aposentados não receberiam o benefício emergencial, na medida que já recebiam o benefício da aposentadoria, que seria, em tese, o bastante para assegurar a sua sobrevivência, que era o objetivo do benefício emergencial. Acontece que a portaria regulamentadora 10486, né, excluiu expressamente os aposentados. E, no meio tempo, diga-se de passagem, uma série de empregadores, confiados, inclusive, no que dissera o secretário de Relações de Trabalho, afastaram aposentados do serviço, suspenderam seus contratos. Inclusive porque muitos desses aposentados, por motivos óbvios, fazem parte do grupo de risco. Parecia uma medida que, inclusive, ia ao encontro da proteção à sua saúde.
E agora, eu imagino que os advogados, muito mais do que nós, né, uma chuva de questionamentos a respeito disso, inclusive questionando a constitucionalidade, se não teria havido um exorbitamento aí do poder regulamentar, para saber se o aposentado, afinal de contas, está ou não incluído naquelas medidas previstas na 936. Eu sei que isso é um tema que, inclusive, se for chegar ao TST, demorará, mas, em tese, academicamente falando, o que te parece, ministro? Doutor Rodrigo, que questão difícil, questão extremamente interessante. De fato, nós podemos discutir essa questão sob duas perspectivas. A primeira, que já foi pontuada, é a da eventual extrapolação dos limites do chamado poder regulamentar. A medida provisória 936 expressamente mencionou a possibilidade de uma futura regulamentação do chamado BPR, Benefício Especial para a Preservação do Emprego e da Renda. Mas a regulamentação sempre se dá a partir dos limites que foram trazidos no diploma legal, no diploma provisório, no caso, que foi editado, aí sim, em estrita conformidade com o devido processo legislativo, são aquelas hipóteses lá do artigo 59 da Constituição. Do ponto de vista, portanto, formal, nós poderíamos sim discutir se houve aí alguma enfim, superação dos limites desse poder regulamentar. Porque a MP ela é bastante abrangente, bastante genérica, até porque o impacto da crise econômica é um impacto horizontal, sob certo aspecto democrático, colhe todos os segmentos da economia, ressalvados aqueles que são reputados essenciais, caso de farmácias, enfim, comércio de alimentos, etc., que estão faturando como nunca, não é? Mas, fora dessas situações excepcionais, das chamadas atividades essenciais, todas as demais foram contempladas pela medida provisória 936. E vem, então, o ato regulamentar e consagra uma série de restrições que não estavam previstas na norma original. Evidentemente, o senhor secretário não teria essa competência normativa que é reconhecida ao chefe do Poder Executivo, que tem essa competência para normatizar. O que não significa que ele não poderia ter feito essa restrição já na própria medida provisória. Aliás, esse seria o caminho ideal. Mas nós estamos aí discutindo algo extremamente delicado, sensível, que se inclui na chamada categoria dos direitos humanos fundamentais sociais. Quando nós cuidamos da MP 936, nós falamos de preservação do emprego, preservação da renda. O emprego, o acesso ao emprego é um direito social, está lá no artigo 6º da nossa Constituição. E essa restrição que se impõe por meio de uma portaria à fruição de um direito que é fundamental, me parece altamente problematizável. Nós sabemos, na teoria, não quero aqui, acho que a nossa conversa não tem esse propósito teórico, vertical, mas se nós recorrêssemos, por exemplo, à teoria de Alexis, teoria dos direitos fundamentais, nós veríamos ali que há limites internos quando se fala em restrição de direitos fundamentais. Há uma disputa entre essas duas visões, a primeira afirmando que todo direito fundamental tem em si já um limite imanente, a segunda dizendo que eventuais restrições seriam externas à fruição desse direito. O que nós estamos discutindo no caso desta limitação, fundamentalmente, numa perspectiva mais ampla, se seria possível incluir nesse espectro de proteção trazido pela MP 936 o maior número possível de trabalhadores. Se o objetivo é preservar emprego e renda, se o objetivo é evitar os danos mais significativos para o conjunto de trabalhadores que estão sendo afetados, me parece absolutamente razoável que tenha havido, e aqui é a segunda dimensão dessa nossa análise, a primeira formal, a segunda material. Me parece que seria razoabilíssimo mesmo excluir desses benefícios, aí, do recebimento desses benefícios, os trabalhadores aposentados, como os demais que eventualmente possuam outras fontes de renda. A própria portaria exclui também aqueles que estão recebendo seguro-desemprego, que mantêm outra ocupação, cargo em emprego público, cargo em comissão, que estejam eventualmente se beneficiando daquela bolsa de qualificação profissional. E isso apenas mostra que, do ponto de vista da análise material substantiva, da razoabilidade, da necessidade, da adequação e da própria proporcionalidade desta restrição que foi trazida na portaria, seriam, sim, absolutamente admissíveis. Mas, tentando ser claro, nós temos uma dimensão formal, e na dimensão formal eu quero aderir à sua análise, uma análise que parece sugerir uma ilegalidade, né, no ato produzido pelo senhor secretário nessa portaria.
E do ponto de vista material, a restrição seria razoável, porque ao excluir esses trabalhadores que estão com alguma fonte de renda preservada, seria possível ampliar os recursos que são limitados para outros trabalhadores que não se encontram nessa situação. Quer me parecer que essa questão provavelmente será judicializada em breve, não é? E vamos acompanhar como é que os nossos colegas juízes de primeiro grau irão se conduzir. Nós estamos vivendo um momento de crise, de exceção, e, evidentemente, a legalidade precisa ser preservada, quando menos no campo formal, de sorte que o ideal seria que essas hipóteses de exclusão fossem objeto de uma nova medida provisória, fazendo cessar essa discussão formal que é séria, que é importante, porque o poder de legislar provisoriamente é excepcional e não é dado, é o que me parece, a essas autoridades administrativas que recebem por delegação essa competência regulamentar. É o que eu penso, doutor. Pois é, sim. Tem um aspecto... Bom, antes de mais nada, eu queria registrar um dos fatores que me levam a admirar a conduta do ministro é essa visão, embora o conhecimento teórico mais profundo, uma visão muito pragmática. Aliás, utilizado, para minha honra, no curso que nós fazemos de mestrado, no qual o ministro é meu professor. Mas, sob esse aspecto mais pragmático, ministro, conversando inclusive com empresários, o argumento é tão, me parece, pelo menos, tão simples, tão direto. O que ele diz é: o sujeito, a minha empresa está fechada. O empresário com quem eu conversei atua no ramo educacional, a escola está fechada. Então, é do interesse óbvio dele a suspensão contratual. O professor tem mais de 60 anos, além de não haver serviço, se houvesse, talvez não fosse conveniente a presença desse professor. E essa determinação da portaria trouxe de forma enviesada para esse entregador, qual recado? Olha, a única solução que se abre para ele é dispensar o aposentado, que não está impedido de fazê-lo. E aí todos aqueles princípios que estão na Constituição, mas também na própria MP 936, em especial a preservação do trabalho e da renda, do emprego e da renda, vão para o ralo por conta dessa determinação da portaria. Então, me parece algo meio desconectado da realidade. Mas, enfim, vamos ver como é que os colegas vão julgar isso mesmo. Dentre esses temas atuais, e esse é um deles, né, me ocorre agora um que talvez seja ainda mais atual, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal, acolhimento de uma liminar, né, de suspender a eficácia lá do artigo 29, acho, né, da MP 927, que gerou uma interpretação louca na imprensa de que qualquer caso de contágio por coronavírus de qualquer empregado significaria caracterização de acidente de trabalho. Isso gerou muitos problemas. No meu prédio, bom, o ministro deve ter um problema maior do que isso, né? Porque no meu prédio o pessoal sabe que eu sou juiz do trabalho e vem conversar comigo. E até no meu prédio o pessoal que tem empregada doméstica está morrendo de medo de ter empregado doméstico, porque a fulana de tal pode ser contagiada lá na casa dela, indo na feira, vindo para o trabalho. Isso seria considerado acidente de trabalho. Todos os casos de contágio se caracterizariam doença do trabalho. Me parece que não é o caso, nem é isso que o Supremo Tribunal Federal pretendeu dizer, embora eu discorde particularmente da decisão. Mas o que parece ao ministro? Como é que nós vamos lidar com essa questão da caracterização ou não de doença do trabalho e até eventual estabilidade no emprego pelo contágio do Covid-19? Doutor Rodrigo, essa é uma questão realmente instigante e acho que essa confusão interpretativa decorre, talvez, da motivação que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro a divergir do voto do ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio manteve na íntegra a eficácia das várias regras da MP 927 e o ministro Alexandre divergiu em relação ao artigo 29 e ao artigo 31. O 29 é esse exatamente problematizado, que afasta a possibilidade de reconhecimento de um nexo, de uma vinculação objetiva entre a contração do coronavírus e o trabalho prestado. E o 31, aquele das visitas promovidas pelos auditores fiscais do trabalho, suspendendo a imposição de sanções e remarcando a função essencialmente pedagógica. Mas, em relação ao artigo 29, quer me parecer
que andou bem o Supremo Tribunal Federal, na medida em que nós sabemos, obviamente, que atividades econômicas produzem risco, algumas riscos mais acentuados. Aliás, o risco é algo inerente à sociedade contemporânea, e a capacidade de gerenciar os riscos e distribuir responsabilidades é o grande desafio que nós observamos na própria evolução conceitual do Instituto da Responsabilidade Civil, que, segundo um doutrinador que eu admiro muito, o Anderson Schreiber, seria uma verdadeira catedral, talvez uma basílica de São Pedro no mundo do direito. Mas o fato é que, no momento em que nós estamos vivendo de isolamento social, em que determinadas atividades tidas por essenciais, caso de hospitais, farmácias, comércios, supermercados, comércios de gêneros alimentícios, de supermercados em especial, estão com as suas portas abertas, quer me parecer que a contração do coronavírus por um dos empregados vinculados a esses segmentos deve sim ter a presunção de que o nexo está ligado ao ambiente de trabalho, sem dúvida, porque nós assistimos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a situação de lockdown sendo estudada, sendo gestada em vários municípios. São Luís está vivendo um lockdown, um fechamento completo e absoluto. De sorte que dizer que não há esse vínculo objetivamente, como pretendeu a medida provisória no seu artigo 29, me parece, sem dúvida, problematizável. Mas será, portanto... Pois não? Não. Desculpa, pode falar? Eu acho que cada caso deve ser objeto de exame por parte dos magistrados, e é bem verdade que as provas que serão produzidas é que irão nortear, orientar a conduta do magistrado. Veja, o critério geral é da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva, no caso das atividades essenciais, me parece possível, plausível, como pareceu ao ministro Alexandre de Moraes. Nas demais atividades, isso nós podemos discutir caso a caso, de acordo com a prova que vier a ser produzida nos autos. O que eu ia dizer aquela hora é que, em primeiro lugar, nós estamos tratando de uma responsabilidade, por assim dizer, previdenciária, né? Não da responsabilidade civil, coisa diferente. Mas veja como as coisas podem ser, ministro, interpretadas de forma equivocada, né? No melhor sentido do termo. Eu leio o artigo 29, concordo com tudo que o ministro diz e acho que tudo que o ministro acaba de dizer está contemplado na redação do artigo 29, que foi objeto da suspensão de eficácia. Quando ele diz que os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais, e se parasse aí, na minha opinião, o Supremo estaria completamente cheio de razão. Mas, exceto mediante comprovação do nexo causal, esse nexo causal, no caso dessas atividades essenciais, de maior risco, hospitais, etc., eu acho que já são presumíveis. E aí a prova de que não se trata de uma doença do trabalho competiria a parte contrária. E, além de tudo, suspensa esta redação, salvo o melhor juízo, segue em vigor aquela outra da Lei 8.213, que se refere não a pandemias, mas endemias. Se para endemia vale a regra, para a pandemia deveria valer com muito mais razão. Segundo a qual não se caracteriza, em princípio, a responsabilidade, a caracterização depende de prova, né? O problema é que, do jeito que foi julgado, e principalmente do jeito que foi divulgado, a impressão genérica que se passa, extraída de reportagens de órgãos de imprensa muito qualificados. A Folha de São Paulo disse isso, o Estado de São Paulo disse isso. Qualificados, eu não quero entrar na briga que existe hoje ideológica, né? Mas que tem nome, né? E que estão divulgando que qualquer caso de contágio implicaria em caracterização de doença de trabalho. Isso é muito ruim porque uma série de empregadores inseguros com essa falsa noção estão sendo, sim, eu conheço vários, empurrados no mínimo para a dúvida se convém ou não manter a relação de trabalho ante o risco cada vez mais crescente que essas notícias parecem trazer a eles, né? E não parece que a coisa seja assim. Ao fim e ao cabo, quando a gente conversa com quem lida com direito do trabalho e quem tem conhecimentos mais profundos como ministro, a gente está ouvindo sempre uma orientação muito parecida. Não foi bem isso que o Supremo decidiu e nós vamos ter que analisar casuisticamente para verificar, a depender da possibilidade, da probabilidade, eu diria, né, de contágio naquele ambiente de trabalho, se caracterizará ou não a doença do trabalho. Acho que é por aí, né? Concordo, doutor Rodrigo. De fato, o cenário é complexo, existem essas dúvidas. Aliás,
em relação mesmo ao tema da portaria que nós abordamos há pouco, eu acho que o grande desafio que nós do Poder Judiciário enfrentamos é tentar traduzir as nossas decisões em respostas claras para o conjunto da sociedade, realizando aquele ideal fundamental da segurança jurídica. Esses empresários que ficam aí perdidos, né? Muitos operadores do direito, de igual modo, se situam nesse ambiente de dúvidas, e aí nós temos que cumprir essa função que a jurisdição, de igual modo, tem, um dos seus escopos, né? O escopo social da jurisdição, que é esse escopo pedagógico. Pois é, antes de dar seguimento, eu devia ter falado sobre isso antes. Nunca é tarde para fazer a referência. Está nos ouvindo, espero que ainda esteja, né? O seu colega, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, é um prazer sempre ter ele na nossa audiência. Preciso cumprimentar o presidente da ABMT, o Calvé, que eu deixei passar, Otávio Calvé, que eu deixei passar aqui. A Silvia, que é minha amiga, Silvia Lorena, da CNI, que espero ainda esteja nos escutando. A Sônia, desembargadora Mascaro, desembargadora lá de São Paulo, que nos escuta. E em nome de a doutora Roberta, que é advogada aqui de Rio Verde. Em nome de cada uma dessas pessoas, cumprimento as categorias e profissões de que fazem parte. É uma falta de educação mesmo não ter feito essa menção antes. Mas, ministro, na sua última referência aí, você mencionou que essas dúvidas que têm aflorado, que nos compete, quando provocados, o judiciário tentará dirimir. E quando eu disse, e a várias pessoas, que nós teríamos essa conversa, uma das dúvidas que, em todas as vezes que eu divulgo que eu vou fazer uma live, uma das dúvidas que sempre aparece, e quando eu disse que ia conversar com o ministro, choveu nesse sentido, porque ela tem um conteúdo prático muito evidente, diz respeito às ausências ao serviço, e note que eu estou tentando evitar a palavra falta aqui, para evitar um sentido, um possível sentido punitivo decorrente, ausências ao serviço de pessoas. Eu não estou falando de quem tem comprovadamente o coronavírus, aí não tem dúvida. Mas daquelas que estão temerosas, razoavelmente temerosas de terem o vírus, porque tem alguém na família, por exemplo, que o tem, ou que sentem os sintomas disso. Qual que é a dificuldade? Em tempos normais, numa moléstia comum, normal, a gente pediria que ele fosse ao médico e comprovasse se tem ou não. Mas hoje em dia, você encaminhar um cidadão, um trabalhador, a um hospital para que ele faça todos os testes, é possivelmente encaminhá-lo para, caso não tenha ainda o vírus, adquiri-lo, né? Tornar mais provável a contração do vírus. Mas o empregador fica sem saber o que fazer num caso desses, né? Pode descontar. Eu já ouvi, ministro, para que se tenha uma ideia da insegurança jurídica que isso gera. Eu já ouvi a opinião de que pode descontar, porque a falta seria injustificada. Ouvi a opinião diametralmente oposta, baseada inclusive em disposições da Lei 13.000, agora não vou lembrar, não vou lembrar o número da lei, daquela primeira lei que trouxe os conceitos de quarentena, de isolamento, etc. E outros que dizem que essa falta não pode ser considerada para fins disciplinares, mas que poderia ser feito o desconto. Ou seja, tem opinião para o gosto do freguês. Então, como o freguês aqui é extremamente qualificado, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Doutor Rodrigo, as questões são muito interessantes, não é? E eu acho que eu procuro me pautar sempre por uma perspectiva de razoabilidade, de equilíbrio na interpretação do direito, na análise dos fatos da vida que são trazidos. E a pergunta é muito interessante. Um trabalhador determinado por um excesso de temor não comparece ao trabalho, não sabe se tem ou não o coronavírus, está com receio de contrair o vírus. Qual a solução, enfim, para esse tipo de situação? Nós sabemos que a relação capital-trabalho é uma relação que se funda numa característica essencialmente pessoal. Qual seria o caminho, na minha opinião? O caminho seria que o empregado manifestasse ao empregador essa sua impossibilidade de executar o contrato, porque imagine, o quadro do coronavírus não é razão suficiente para interrupção da prestação de serviço, especialmente em atividades, ou melhor, nas atividades essenciais. E, portanto, nós poderíamos reconhecer aí a existência, sim, de uma situação de transgressão a um dever fundamental, que é o dever de prestar serviço. Agora, caminhando para o bom senso, qual seria o caminho ideal?
me parece que o caminho ideal nessa situação seria as partes se valerem daquela disposição do artigo 2º da MP 927. Façam um acordo, suspendam o contrato, mesmo sem postular o acesso ao BPER, por exemplo, como na sua avaliação em relação aos aposentados, que poderiam ter os contratos suspensos sem beneficiarem-se do benefício especial de preservação do emprego e renda, se me compreendi bem. Se não for possível este aditivo contratual para suspender o contrato, o caminho pode ser outro. Exemplo, o empregador concede um prazo razoável para que o empregado se submeta ao exame médico. E esse exame médico, aqui em Brasília, por exemplo, ele tem sido feito em diferentes localidades. As pessoas não precisam nem sair dos veículos. Dia desses eu vi numa igreja próxima, no estacionamento de uma igreja, em várias localidades, nas cidades satélites, estacionamentos de shoppings, do estádio de futebol, parques que não estão sendo utilizados, mas para fins de lazer, fins lúdicos, mas que estão se prestando à realização desses exames maciços em diversos trabalhadores. Né? Então, é possível que haja mesmo a busca dessa resposta, que é uma resposta angustiante, estamos ou não estamos com o vírus, sem que isso possa, evidentemente, levar a uma solução dramática, qual seja a imposição de uma sanção disciplinar ou, quem sabe, até a própria dispensa, a rescisão do contrato de trabalho, que é o que deve ser evitado a todo custo. Porque nós já vimos, os dados são expressivos, mais de 7 milhões de trabalhadores estão se beneficiando desse programa emergencial de preservação do emprego e da renda. E os dados também sinalizam para uma crise econômica sem precedentes. Então, nós temos que preservar emprego. O diálogo social nunca foi mais necessário do que agora, seja no campo coletivo, seja no plano individual. E isso, obviamente, sempre com inspiração no princípio da boa-fé objetiva. Porque, imagine, o empregado tem esse temor, não nos cabe aqui julgar se há um excesso de zelo, um excesso de temor, cada qual tem as suas circunstâncias, as suas condições pessoais, e nós precisamos respeitar essas diferenças. Então, o empregador que dê um prazo razoável, mas qual seria esse prazo razoável? Qual é o período de incubação do coronavírus? 2 a 5 dias? Qual é o período em que essa doença pode se manifestar? Até 15 dias? Quem sabe aí uma interrupção da prestação de serviços por até 15 dias, condicionada a, quem sabe, definição dos efeitos desse período ao resultado posterior desse exame. O que eu quero dizer é o seguinte, se o empregado fica 15 dias sem trabalhar, em razão desse temor de estar com o coronavírus, quem sabe ele compense isso posteriormente. Acho que tudo é possível de ser solucionado sempre com bom senso, sempre com razoabilidade e, sobretudo, sempre com boa fé, que tem que pautar sempre as nossas ações. Não sei se eu respondi, doutor Rodrigo. Não, claro, essa é uma pergunta de resposta objetiva praticamente impossível, mas os caminhos que foram apontados podem, evidentemente, devem ser utilizados. Mas o ministro fez referência aí ao diálogo social e todas as vezes que a gente cogita disso no âmbito trabalhista, a gente se reporta à atuação dos sindicatos, né? Até porque a Constituição Federal faz referência expressa e preserva, estimula, prestigia a negociação coletiva, né? Embora o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6363, excepcionalmente tenha admitido para os casos da MP 936 até a negociação individual. Mas à medida que nós formos retornando a um contexto de normalidade, mais e mais será necessária a negociação coletiva, a participação efetiva dos sindicatos na vida dos empregados, né? E isso não era um tema que eu estava cogitando de falar com o ministro, mas muito rapidamente, lhe parece que a nossa estrutura sindical está preparada para esse desafio? Tem condições de enfrentar essa necessidade de diálogo social a que o ministro se referiu agora? Bem, eu acho que essa é uma questão central. A questão da organização sindical no Brasil é uma questão absolutamente relevante. Isso está expresso na própria Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, que consagrou, como nós todos sabemos, a prevalência do negociado sobre o legislado. Eu acho que já passou da hora de nós discutirmos a sério o nosso modelo de organização sindical. A só fragilização que adveio da mudança do critério compulsório para facultativo da contribuição sindical não basta para resolver esses impasses que são impasses históricos, quando menos a partir da Constituição de 88. É preciso, de fato, criar essas condições para que os sindicatos sejam representativos, sejam atuantes, protagonizem, de fato, esse papel que a própria Constituição lhes concedeu
de reguladores primários da relação capital e trabalho. Eu tenho participado de alguns encontros como esse, e num desses encontros, o Ricardo Patá, o presidente da UGT, noticiou que as entidades sindicais, presídio, coordena, enfim, estão ativamente celebrando acordos e convenções coletivas, mesmo nesse cenário de pandemia e de isolamento social. E fiquei muito feliz de ouvi-lo, porque é uma maneira de agir responsável, consequencialista, a partir da compreensão de que preservar empregos e rendas depende antes da preservação da própria atividade econômica. E se nós amplificarmos essa lente, essa perspectiva, nós precisamos reconhecer que o direito econômico é central para que os direitos sociais trabalhistas possam alcançar a sua máxima efetividade. Nós falamos no direito do trabalho, eu sinto isso, doutor Rodrigo, não sei se concorda comigo, mas há algum preconceito por parte de muitos colegas em relação à atividade econômica, né? Talvez a partir daquele equívoco de que a busca do lucro seja algo ilegítimo, condenável, censurável, a partir de uma visão de que o trabalhador é sempre explorado, e na verdade não é assim que nós devemos enxergar a realidade. Nós vivemos no Estado democrático de direito, somos regidos por regras e princípios que estruturam a nossa ordem econômica e a nossa ordem social. Empreender no Brasil traz uma série de compromissos com o Estado, com a sociedade, e a atividade econômica cumpre uma função muito importante. São espaços de geração de renda, riqueza, tributos, dignidade humana. E é por isso que a legislação brasileira tem sofrido algumas mudanças recentemente, no sentido de, quem sabe, densificar, realizar, tornar mais claro o real significado desse direito fundamental, que é o direito à livre iniciativa, o direito à livre empresa. Né? Claro, um direito livre, mas contingenciado por uma série de regras, entre as quais a proteção ao consumidor, o respeito ao meio ambiente e, especialmente, o cumprimento dos direitos sociais trabalhistas. Pois é. Bom, eu estou de pleno acordo. Eu até, inclusive, me surpreendi positivamente com a atitude da maior parte dos sindicatos aqui de Goiás, que aparentemente compreenderam o momento vivenciado e a necessidade de atuar de uma forma a fundamentalmente preservar empregos. Ainda que a gente tenha notícias, né, de que esse ou aquele sindicato impôs o pagamento disso ou daquilo para que fosse ajustado coletivamente certas condições de trabalho. Mas aqui em Goiás, ao menos, eu acho que isso reflete-se no Brasil inteiro, a resposta da maior parte dos sindicatos aparentemente foi bem positiva. Ministro, nós ainda temos pouco mais de 10 minutos. E uma das perguntas que eu faria era, que retratava de novo a tal insegurança jurídica, né? Dizia respeito à questão da MP 905, que foi revogada por uma outra MP 955, que já causa algum estranhamento, mas enfim. Ela previa a 905 previa uma série de benefícios aos empregadores, de ordem previdenciária, porque não recolhiam a cota do empregador para os empregados contratados no chamado contrato de trabalho verde e amarelo, né? Não fazia contribuição para o sistema S, o FGTS era em percentual, em alíquota inferior, a multa do FGTS era de 20%, etc. Muitos empregadores, vislumbrando uma prestação de serviço que lhes trouxesse menor custo, contrataram, né, empregados sob aquele sistema. E aí a MP deixou de vigorar, embora exista um pequeno risco, né, de ser revogado, de ser não admitida, não aprovada a 955, ainda temos um dia de vigência nesse caso da 905 e poderia, surpreendentemente, até ser aprovada, uma loucura que podia acontecer. Mas provavelmente não é o que ocorrerá. E a 905, a todos aqueles benefícios que os empregadores vislumbraram de ordem financeira, né, mas previdenciária, FGTS, etc. Como é que fica? Se o contrato se o prazo originário era de 24 meses, e agora, no período posterior à queda da MP, continuam valendo aquelas regras anteriores ou não? Se o ministro conseguir responder isso em 2 minutos, eu trago o último assunto fundamental da nossa conversa. Doutor Rodrigo, só perguntas fáceis, não é? Só perguntas light, singelas, né? Eu tenho que aproveitar a chance. Mas eu vou tentar ser bastante objetivo em relação...
Vamos lá. Está me ouvindo, doutor Rodrigo? Estou ouvindo, vamos lá. Eu não sei se está me ouvindo. Está me ouvindo? Ah, sim. Eu não sei Sim. se a falha é minha ou sua, mas eu perdi um pouco das observações finais e eu comecei dizendo o seguinte, só perguntas fáceis, né? Foram aqui trazidas questões, enfim, difíceis, complexas, delicadas. E eu, em relação ao MP 905, de novo, o tema da segurança jurídica. O poder de legislar, reconhecido provisoriamente ao chefe do executivo, tem que ser exercido com muito cuidado, com muita parcimônia, especialmente porque, ao fim e ao cabo, se introduz inovações na ordem jurídica, se estimula a sociedade a agir em determinada linha, determinada direção, e, posteriormente, no conjunto da articulação política com o Congresso Nacional, pode haver o risco da não aprovação dessas disposições. No caso do MP 905, foi exatamente isso que aconteceu, uma resistência grande do Senado em aprovar as propostas trazidas na MP 905, seus efeitos. Como foi lembrado, vários empregadores contrataram, o objetivo da MP foi incluir o maior número de pessoas no mercado formal de trabalho, ainda que com redução de alguns direitos, mas cessada a eficácia da medida provisória. A disciplina caberá ao Congresso Nacional. E eu quero crer que o Congresso Nacional irá exercer essa sua competência constitucional com muita responsabilidade. Se isso não vier a acontecer, me parece que foi essa a sua ponderação, como é que os juízes do trabalho irão se conduzir? Bem, de novo, aquele tema da autonomia que cada qual de nós detém na análise, interpretação e aplicação da ordem jurídica. Eu acho que nós, no Estado Democrático de Direito, somos pautados, somos estimulados a prestigiar um valor central, que é o valor da segurança jurídica. No campo da teoria geral dos contratos, nós, de novo, recorremos sempre à boa-fé objetiva. Empregados e empresas que celebraram negócios jurídicos com base numa disciplina que não foi chancelada pelo Congresso Nacional, que, eventualmente, não dispôs sobre os efeitos jurídicos das relações constituídas no período de vigência daquela norma provisória, que ao final não foi ratificada, isso será transferido automaticamente para o colo dos juízes. Se eu tivesse que decidir, doutor Rodrigo, eu decidiria sempre com base nessa ideia de preservação da proteção da confiança, da expectativa legítima de todos quantos se conduziram de acordo com os indicativos que foram produzidos pelo chefe do Poder Executivo na medida provisória. É uma opinião pessoal, evidentemente, que é altamente problematizável, porque a própria Constituição estabelece aí uma reserva de conformação normativa ao Congresso Nacional e não ao Poder Judiciário. Mas se o Poder Judiciário for provocado, terá que decidir, porque os fatos da vida estão aí, estão colocados, as relações se estabeleceram, e caberá a cada magistrado, enfim, enfrentar essa questão, quem sabe suprindo esse vazio regulativo do Congresso Nacional. Isso vai ser um problema que vai cair no nosso colo, mas antes disso vai cair no colo dos empresários que não saberão se seguem a regra anterior ou atual. E eu até presumo que a gente está sempre cogitando de vantagens para o empregador, né, da MP 905 e que talvez fossem cortadas a partir da sua rejeição, né? Mas você cogite um empregado que peça demissão, né? Porque nos termos da MP, ainda que ele pedisse demissão, contrato de trabalho verde e amarelo, ele levantaria o FGTS. Se a regra não continuar valendo, então ele pede demissão e o dinheiro fica lá, né? Mas eu preciso apressar aqui, porque nós temos 5 minutos, ministro. Eu lamento que nós tenhamos só 5 minutos, porque eu tenho até dúvida se eu deveria trazer esse tema aqui com tão pouco tempo para tratar dele, que é a questão da revisão por onerosidade excessiva dos acordos trabalhistas feitos antes da eclosão da pandemia, a questão da relativização da coisa julgada, qual o papel do juiz, até que limite ele pode ir. Mas eu sei que esse é um tema difícil, o ministro escreveu recentemente um artigo a respeito disso, contando com o seu exponencial poder de síntese. Se o ministro pudesse nos dar a sua opinião a respeito, seria bom. Doutor Rodrigo, sendo bastante sintético, quer me parecer, primeiro, que as transações judicialmente homologadas têm natureza contratual. Essa é uma premissa a partir da qual nós construímos o raciocínio segundo o qual, mesmo essas transações, ainda que configurando coisa julgada, por produzirem efeitos prospectivos, por estabelecerem obrigações que se projetam no tempo,
estão sujeitas à incidência da chamada teoria da imprevisão. Nosso ordenamento jurídico abraçou a teoria da imprevisão nos artigos 478, 479, fala-se também no artigo 317, e, sobretudo, é possível que haja a revisão de condições contratuais a partir da ação revisional prevista no artigo 505 do próprio Código de Processo. De sorte que há, sim, essa possibilidade, é o que eu tenho sustentado, tenho conversado com muitos amigos, magistrados de primeiro grau, especialmente porque, amplificando a lente, para além de uma visão estritamente positivista ou dogmática, apenas a interpretação dessas regras que foram aqui referidas, regras legais, nós precisamos perceber que a preservação da atividade econômica é essencial. E, por isso, é essencial, inclusive, como condição para a eficácia dos direitos sociais trabalhistas. E, por isso, se uma determinada empresa não tem condições, manifesta sua dificuldade, deveria peticionar ao juízo da vara, provar essa sua incapacidade de honrar os compromissos futuros que foram assumidos em cenário pretérito, com base numa outra realidade, a sua representação mental era outra, portanto, é possível, sim, que haja essa discussão instalada nos próprios autos da ação em que celebrado o acordo. Considero necessário também, conveniente, que se instale o contraditório e mais, o dever de negociação ou de renegociação, nessa hipótese em que há comprovação objetiva da impossibilidade de honrar os compromissos anteriores, é um dever que decorre da própria boa-fé objetiva. A doutrina civilista é pródiga em pontuar os chamados efeitos ou deveres laterais, acessórios que advêm da boa-fé objetiva, e esse dever de renegociação se insere nesse contexto que estamos vivendo, contexto de força maior, inequivocamente é força maior, e, portanto, é preciso que haja essa renegociação. O ideal é que seja produzida a partir de um ajuste de vontade. Senão, o Poder Judiciário vai ter que decidir, como já estão decidindo vários colegas, não apenas da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum, porque esse cenário é um cenário horizontal em todos os segmentos do Brasil, estão se verificando essas dificuldades. Aqui em Brasília mesmo, um juiz civil reduziu em 50% o valor do aluguel de um famoso restaurante. De sorte que a minha opinião é francamente favorável a essa possibilidade. Boa-fé objetiva, previsão legal claríssima, relação de trato sucessivo e natureza contratual da transação. Ministro, eu te agradeço. Nós já tivemos uma conversa um pouquinho parecida no curso de mestrado. O ministro sabe, então, talvez considere uma visão muito restrita, positivista, talvez. Neste momento, por hora, pelo menos, a mim parece mais fácil atuar na questão da cláusula penal, reduzi-la ou até excluí-la, em respeito à coisa julgada, mas evidentemente aberto a ponderações como a que o ministro fez. Eu não posso me estender quanto a isso, ministro, porque nós temos exatamente 1 minuto e 2 segundos para terminar essa live, que é a primeira live da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. É um prazer, uma honra e um privilégio que o ministro seja o entrevistado nessa inauguração das entrevistas no nosso Instagram. Que isso seja levado. Eu vou fazer o convite para outros ministros, talvez idealmente, ministro, tivesse aqui conversando com o ministro, e até seria alguém mais qualificado, penso eu, o próprio Otávio Calvé, presidente da ABMT, mas nós teremos a segunda live com um deputado relator de uma dessas medidas provisórias tão importantes para a nossa atuação. E por isso a minha presença aqui como diretor da Escola Judicial da ABMT.